Olá a todos, meu nome é Maicon e eu vim aqui para contar a segunda parte do meu testemunho. No livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 6, na versão João Ferreira de Almeida diz: "E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim." E na versão Linguagem Atual: "E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim." Eu sou um desses que não abandonou a fé no Senhor. Mesmo depois de tudo que aconteceu, com esse meu acidente, mesmo assim, eu continuo tendo fé e sendo grato ao Senhor. Na primeira parte, eu não cheguei a falar com detalhes do que aconteceu. Nessa queda de moto estava eu e minha esposa, nós nos machucamos bastante. Apesar de tudo, ficamos em hospitais diferentes. Eu fui internado no hospital de Sorocaba, ela foi internada no hospital de Itu. Esse acidente foi na rodovia Castelo Branco. A gente foi próximo do KM-68. Eu fiquei mais ou menos 3 meses internado. Eu fiquei de outubro até dezembro. Boa parte desse tempo eu fiquei na UTI, desacordado por um tempo, fiquei entubado. E eu não sei quanto tempo, mas eu fiquei em coma, fui colocado em coma induzido. E quando minha família ia e perguntava para os médicos a minha situação, como que eu estava, eles não falavam que eu ia ser com vida ou não, só falava que era mais um dia. Não dava nem esperança. A minha esposa também se machucou bastante, machucou a perna, chegou a trincar, na testa, próximo do olho. Graças a Deus não ficou marca. Nesse tempo que eu estava na UTI, eu lembro que quando eu via os meus parentes, eu nem conhecia bem eles. Alguns eu conhecia, alguns eu não conhecia, devido aos remédios que eu tomava. Quando eu acordei, eu nem sabia quem eu era. Não sabia quem era eu não conseguia falar, era cheio de aparelhos. Quando eu ainda não conseguia falar, tinha uma parte do pescoço, não sei se vai dar pra ver, mas aqui no meu pescoço foi colocado acho que era tráqueo, acho que é algo assim. E por causa disso eu fiquei muito tempo sem falar. Eu só fui voltar a falar, eu acho que no outro ano, eu acho, quando tampou essa parte. Nessa queda houve desligamento de tendão do meu braço esquerdo, então eu só mexo, como eu falei no primeiro vídeo, só esse braço. Eu não mexo os dedos. Braço esquerdo eu não mexo, eu só consigo fazer assim, mas ele não mexe. Eu era canhoto, como eu também falei no primeiro vídeo, mas assim a gente vai indo. Houve uma lesão na medula. Essa lesão na medula foi na região C3, né, que corresponde à vértebra cervical, e é uma parte bem alta, né? O neuro falou que pouca coisa mais para cima teria ido a óbito, né? Foi um milagre. Por um milagre de Deus eu consegui sair com vida. Um acidente de moto na rodovia Castelo Branco é muito difícil sair com vida. Eu moro aqui desde o começo de 97, e de 1997 até esse tempo, sempre há acidente, sempre acontece acidente. De carro, de moto, que é normal, né, em rodovia. Mas toda vez que acontecia acidente de moto, você sempre sabia que a pessoa não saía com vida. Como diz, né, na palavra de Deus, o que o homem fala, ele volta atrás, mas o que Deus fala, não. Como eu tinha falado, que essa seria a parte 2, e eu achei uma parte bem legal. No ano passado, quando eu estava contando, foi a última vez que eu contei ainda esse testemunho lá na igreja, resolvi colocar esse vídeo aqui. Eu acredito que vai ficar bem legal, que vai ser eu contando lá mesmo na igreja. Esse vídeo vai estar com o querido irmão Anderson, que vai estar me auxiliando, segurando o microfone para mim. Vai estar também aparecendo minha irmã Márcia. Os irmãos cooperando, os irmãos dando. Aí o pastor pediu para que eu contasse mais uma vez o testemunho, e para mostrar que Deus ainda continua fazendo. Antes de me chamar,
a minha vontade de sair correndo, porque o coração está muito acelerado. E essa de sair correndo me lembra na Bíblia o livro de Jonas, e Deus tinha um propósito na vida dele. Deus deu a direção para ele e mostrou para onde ele ia. Algo quase parecido aconteceu comigo quando eu aceitei ao Senhor e quando comecei a ser evangélico. Deus usou o irmão para dizer que eu ia pregar a palavra, que eu ia fazer a obra. Aleluia. Pouco tempo depois, eu fiz igual a Jonas, que Deus deu a direção e Jonas falou: eu não vou para ali, eu vou para o outro lado. Pouco tempo depois eu fui me afastei, e quando você se afasta, você está longe da proteção de Deus, você está longe de tudo. E eu me afundei muito feio, irmão. Comecei a fumar, comecei a beber. Eu era muito ignorante, muito ignorante. Era complicado a convivência em casa. A minha esposa sofrendo comigo, meus filhos. Totalmente o contrário daquilo que Deus quer da minha e da sua vida. E quando você está afastado de Deus, você está afastado da proteção dele, de tudo. Apesar que a Bíblia diz, em Provérbios 15:3, que Deus, a todo tempo, Ele olha a todos, tanto os bons como os maus. Mas eu ali afastado e eu bebia muito. Irmãos, eu estava numa situação que eu bebia todo dia. Eu usava moto para trabalhar, eu ia de moto para tudo quanto é canto. E eu andava sempre embriagado, sempre. E você está embriagado, você não está no seu corpo todo. Eu vou tentar resumir bastante para não usar muito tempo, né? E eu sofri um acidente de moto feio, irmão. Para quem vem da Cidade Nova, sentido Dona Catarina, antes do pedágio, eu bati de moto atrás de um caminhão. Eu estava totalmente embriagado. E o inimigo já tinha conseguido me tirar da minha comunhão com Deus. Eu estava totalmente longe do que Deus queria. E isso era o plano do inimigo. E só faltava ele tirar a minha vida. Mas não porque eu merecia, só que Deus tinha usado o teu irmão para dizer: você vai pegar, você vai fazer a obra. E a palavra de Deus não volta atrás, não volta atrás. Sofri um acidente de moto feio mesmo. Fiquei internado no hospital de Sorocaba há mais ou menos 3 meses. Saí de lá apagado, fiquei alguns dias em coma, fiquei entubado. E a minha família ia lá perguntar pro médico: e aí, o que você pode falar dele? Ele vai acordar? Ele vai estar bem? Vai estar vivo? Mas o médico, tudo que estava no alcance dele, ele fez. Ele falava: olha, vamos esperar mais um dia. Vamos ver amanhã, né? Já foi hoje, mais um dia, vamos ver. Mas tinha ainda os planos de Deus que não vão para lá. Glória a Deus, aleluia. Mas entenda que não foi plano de Deus para que hoje eu estivesse aqui cadeirante contando esse testemunho.
isso pela minha desobediência. Isso tem o seu, não esqueci a palavra agora, tudo tem o resultado, né, do que você faz. Porque Deus é tão bom, Ele nos dá o livre-arbítrio. Todos nós, desde criança sabemos o que é o certo e o que é errado. Só há dois caminhos. Só dois caminhos. Aleluia. E se eu tivesse partido ali, irmãos, todos sabemos qual seria o destino. Mas tinha o que Deus tinha prometido. Glória a Deus. Aleluia. E apesar desse resultado, Deus me deixou vivo. Aleluia. Poderia estar triste por hoje ser um cadeirante, não conseguir andar, ser dependente até de um copo de água para matar minha sede. Mas eu sou muito feliz. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho essa segunda chance Glória a Deus. Aleluia. para poder glorificar e exaltar esse Deus. Aleluia. E Ele não quer mal nem para mim e nem para você. Aleluia. Irmãos, independente da situação, não saia da proteção do Senhor. Aleluia. Só para finalizar, ler uma passagem aqui. Eu queria ler aqui as palavras do profeta Abacuque, que seria mais ou menos o que eu queria dizer hoje. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, Glória, glória a Deus. mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei ao meu Deus, o meu Salvador. Mesmo sem eu merecer, Ele ainda me deu essa chance. Por isso eu glorifico e exalto o nome dele. E assim agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Viram? Aí nessa parte do testemunho, eu vivia de um jeito bem errado. E como diz em Romanos 3,10, como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. E eu era uma dessas que fazia tudo errado e vivia de um jeito que desagradava muito a Deus. Então não tinha um resultado bom que eu pudesse esperar pela vida que eu vivia, pelo jeito que eu vivia. Ainda mais uma pessoa, quando é uma pessoa conhecedora da palavra e vive desse jeito, nessa situação, imagina como que Deus olha para nós. Mas eu me entristeço muito pelo jeito que eu vivia. Mas graças a Deus, hoje é diferente. Pena que foi do jeito que aconteceu, o que precisou acontecer para poder eu abrir os olhos. Mas tem uma passagem que eu não poderia deixar de falar, que está aqui em 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Então na palavra de Deus nos diz que a partir do momento que nós nos arrependermos e sairmos daquele caminho errado, Ele passa a nos ouvir, nos ajudar. Só depende de nós. Só depende de nós. Um detalhe que eu não falei quando eu contava ali o testemunho era que eu estava na UTI e eu estava sempre tomando remédios muito fortes. Era horrível. Eu estava cheio de coisas no peito, tinha
mangueirinha passando pelo nariz. E era horrível. Eu não falava, por causa que tava na minha garganta, estava furado, tinha uma pecinha. Eu fiquei por muito tempo sem poder falar. E eu lembro que quando eu foi voltando assim minha consciência, e eu acho que foi de madrugada, porque tava pouco movimento ali na UTI, sem médicos, enfermeiros. E eu lembro que eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu? Aí foi um momento que eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, algum acidente? Eu não lembrava de nada do que tinha acontecido, eu não sabia onde eu estava, mas foi bem ali o momento quando eu falei, meu Deus, se tudo isso que aconteceu mais uma vez foi um acidente, que o Senhor me perdoe, mas a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor e tudo vai ser diferente, para nunca mais ser igual antes. E eu nem sabia onde eu estava quando eu falei com Deus desse jeito. E na verdade, quando meus parentes iam lá ver, eu nem cheguei a conhecer meu irmão caçula, mas era devido aos remédios fortes que eu tomava lá. Eu me lembrei do Senhor, e quando a gente lembra dele e busca ele nos atende, ele nos ouve. Eu não esperei chegar em casa esses 3 meses, não esperei ter alta. Eu cheguei em casa e vim pastor, ou ter culto em casa para poder eu me reconciliar. Eu me reconciliei lá mesmo, ainda quando eu estava na UTI, quando minha consciência começou a voltar. Esse foi o momento que eu me reconciliei com o Senhor. E graças a Deus, a partir de lá, eu ainda continuo firme e forte na presença, no caminho do Senhor. Sou falho, eu erro, porque não sou perfeito, mas eu busco não ser aquilo que eu era antes. Eu sou assembleiano, é difícil ir na igreja devido à minha situação, mas eu sou membro, e quando eu consigo ir, eu congrego, sou da Assembleia de Deus São Marcos, onde eu moro, aqui é interior de São Paulo. Esse foi o meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas eu ainda tenho outros testemunhos, apesar desse ter sido quase ter morrido, eu tenho outros ainda também para contar. E assim que tiver oportunidade, eu vou estar contando eles também. Porque esse testemunho não é para falar de mim, Michael, mas sim do nosso Deus, do nosso Senhor, que salva, cura todos aqueles que crê nele e que o buscam. E essa é a minha intenção, de estar sempre falando do Senhor. Então, aqui eu finalizo o vídeo, aí eu peço a sua ajuda, se você puder dar um joinha, se você puder deixar um comentário, se você puder compartilhar com alguém, eu vou agradecer muito, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.